O tema desse primeiro bloco de lição é Igreja, a casa dos que amam Jesus. Pode colocar o primeiro slide, viu, Rogerinho? Igreja, casa dos que amam a Jesus. A igreja, sem dúvida nenhuma, é uma instituição que foi gerada no coração de Deus. A igreja é comunhão, a igreja é família. E as Escrituras, a palavra de Deus, nos revela em Romanos 8, no versículo 29 e versículo 30, que você vai abrir, o primeiro versículo que a gente vai ler hoje, vai estar lá na Bíblia. Ó. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. E o versículo 30, depois de predestiná-los, ele os chamou, e depois de chamá-los, os declarou justos, e depois de declará-los justos, lhes deu a sua glória. Amém? Então, olha só, a palavra de Deus mostra aí nesse texto de Romanos que aqueles que decidem viver uma nova vida, se entregando a Jesus, você vai ver no contexto que aqueles que são guiados pelo Espírito foram adotados como filhos por Deus, como filhos legítimos, e Deus os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de Jesus, que é o Filho unigênito do Pai, tornando Jesus o primeiro entre muitos irmãos. Amém? Sobre algumas coisas que estão nesse texto, quem veio no domingo na igreja entendeu que nós somos predestinados, escolhidos em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, nós já fomos predestinados. Não é que cada um ali já estava, mas em Cristo Jesus nós fomos eleitos e fomos escolhidos. E agora aqueles que recebem ao Senhor Jesus, aqueles que aceitam a Jesus, se entregam a Ele, vivem aquela novidade de vida que a gente sempre fala aqui na igreja, são guiados pelo Espírito, foram adotados como filhos legítimos de Deus, para se tornarem semelhante à imagem de Jesus, que de filho unigênito passou a ser o primogênito ou o primeiro entre muitos irmãos. Então, olha só, estava no coração de Deus criar a igreja, que é a reunião dos santos, né? Não essa igreja aqui, não é a denominação, mas é a igreja do Senhor, aquela que é a noiva de Cristo. Então, em que casa essas pessoas se reuniriam? Onde essas pessoas que receberiam a Jesus, que entregariam a sua vida e que seriam guiados pelo Espírito de Deus, onde é que esses muitos irmãos de Jesus se reuniriam? Onde? Na igreja. Se reuniriam na igreja. E a igreja, não a denominação, ela foi espalhada pelo mundo todo através do Evangelho e da fé em Cristo Jesus. Amém? Nós somos fruto dessa igreja que começou, e mais para frente a gente vai ver onde ela começou. Nós somos frutos dessa fé desenvolvida lá por pessoas lá atrás que oraram por nós, que jejuaram pela nossa vida, que deram a cara a bater, que saíram pelo mundo para levar a palavra de Deus. E a igreja ela começou lá do outro lado do mundo e chegou até aqui, numa terra onde só havia índios. Segundo a descoberta do Brasil, só havia índios, e chegou até nós pela graça e pela misericórdia do Senhor. Amém? E isso precisa ser replicado, precisa ser multiplicado, né? Olha só, para nós somos frutos
da oração, da intercessão, do jejum e da coragem de algumas pessoas que não se envergonharam do Evangelho de Cristo e levaram o Evangelho de Cristo. Então nós precisamos prestar atenção nisso, porque em nós deve replicar essa mesma ânsia, essa mesma vontade, essa mesma ousadia e essa mesma coragem. Nós estamos no século 21 e a igreja tem influenciado milhares de pessoas através dos tempos. Essa semana eu postei um vídeo de uma mulher contando o testemunho de um homem que estava no Titanic, naquele navio que afundou. E lá dentro do Titanic tinha um homem que era temente a Deus. E ele já estava com a boia, já estava prontinho para se salvar, né? E tinha um outro homem que estava se afogando e não tinha mais boia para ele. Aquele homem que era um servo de Deus chegou para aquele homem que estava prestes a se afogar e perguntou para ele: você já conhece Jesus? E ele falou não. Aí ele pegou e passou o evangelho para ele, contou o evangelho para ele, falou assim: você precisa mais dessa boia, você precisa mais desse aparato, você precisa mais disso aqui do que eu. Deu a boia para o rapaz se salvar e ele se afogou. Quando depois de muitos anos, teve uma reunião com os sobreviventes do Titanic. E esse homem se levantou no meio daquela reunião e falou, se não me engano, o sobrenome do homem que pregou para ele era Harbor. Falou assim: eu sou a última pessoa que Harbor ganhou para Jesus. Então nós precisamos dar um testemunho de vida e levar a igreja do Senhor adiante. Amém? Levar à frente, não podemos desanimar. Não podemos desanimar. Nós não podemos parar no meio do caminho. A igreja tem influenciado milhares de pessoas através dos tempos e chegou até no século 21. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículo 18, Jesus já menciona a igreja quando ele olha para Pedro, né? Quando ele olha para Pedro, e Pedro havia declarado ao Senhor dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro reconheceu a divindade de Jesus e reconheceu que ele era filho de Deus. E nessa conversa entre Jesus e Jesus falou para Pedro que ele havia recebido a revelação, não de homens, mas do próprio Pai, acerca do quê? Acerca da filiação de Jesus. Jesus disse para Pedro: não foi homem, não foi carne que revelou para você, mas foi o próprio Pai que te trouxe a revelação. Então Jesus olha para Pedro e afirma, não é? Ele afirma que sobre aquela pedra, que era ele próprio, a pedra de espina, a pedra que foi rejeitada, o próprio Jesus, ele edificaria a sua igreja sobre ele mesmo. Não foi sobre Pedro, mas foi sobre ele mesmo a pedra que foi rejeitada, não é? E Jesus, então, ele edificaria a sua igreja. E mais, Jesus falou assim: olha, as forças da morte, a ânsia da morte, as portas do inferno não conquistarão a minha igreja e não prevalecerão contra ela. Glória a Deus. Amém? Tá difícil? Tá. Eu tenho conversado com algumas pessoas que estão na liderança de algumas igrejas e elas têm falado: puxa vida, como as pessoas têm um desinteresse pela palavra de Deus, né? A maioria vem para a igreja que tem bastante gente, igreja que tem poucas pessoas, elas vêm para a igreja assim como um desencargo de consciência. Mas eu quero dizer uma coisa para você: aqueles que persistem, aqueles que insistem naquilo que está na palavra de Deus, eles recebem essa promessa sobre a sua vida, porque a igreja do Senhor não são essas pessoas que nós vemos reunidas num local só.
A igreja do Senhor, ela é a noiva de Cristo. E Jesus, o próprio Jesus disse: a morte não prevalecerá sobre a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não conquistarão a igreja do Senhor Jesus. Amém. Você acredita nisso? Amém. Você crê nisso? A igreja tem passado muitos desafios através dos tempos, mas conforme predito por Jesus, a igreja tem prevalecido, a igreja tem se mantido de pé, e foram muitas coisas que a igreja passou. Algumas sucumbiram, né? Algumas denominações, algumas aglomerações sucumbiram. Lá na Inglaterra a gente ouve falar daquele grande movimento que John Wesley fez. A igreja dele hoje tem uma reunião de uma meia dúzia de pessoas, não reúne mais do que isso. E outras igrejas no Reino Unido, né, Inglaterra, Escócia, aquele pedaço da Grã-Bretanha, muitas igrejas viraram museu, viraram bancos, viraram uma porção de outras coisas, porque as pessoas foram se afastando. Mas isso não quer dizer que a igreja não tenha prevalecido, porque a igreja prevalece sempre. Essa é a afirmação do Senhor e essa é a promessa de Deus sobre a igreja. Amém? Amém. E nós fazemos parte dessa igreja gloriosa do Senhor, não é? Agora, como é que a igreja passou a existir? Vamos lá para Colossenses capítulo 1, versículo 24 ao 27. É o primeiro versículo aí, o 24. Paulo diz assim: alegro-me quando sofro por vocês em meu corpo, pois participo dos sofrimentos de Cristo, que continuam em favor da sua igreja, em favor do seu corpo, que é a igreja. Amém? Olha só, eu me alegro, Paulo estava dizendo, quando sofro por vocês em meu corpo, pois participo dos sofrimentos de Cristo, que continuam, os sofrimentos de Cristo continuam em favor do seu corpo, que é a igreja. Então, Jesus já havia dito que no mundo nós teríamos aflições. Não seria fácil, seria difícil, mas ele diz: tenham bom ânimo, não desanimem, porque eu venci o mundo. Então todo mundo, todas as pessoas que creem no Senhor, que creem que as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja, elas sofrem afrontas, sofrem adversidades, sofrem alguma coisa, alguma perseguição. Por quê? Porque os sofrimentos de Cristo continuam em favor do seu corpo, que é a igreja. E Paulo diz no versículo seguinte: Deus me deu a responsabilidade de servir seu povo, anunciando-lhes a mensagem completa. Paulo disse: eu recebi de Deus essa incumbência, essa responsabilidade de servir o seu povo, anunciando-lhes a mensagem completa. E seguindo aí, essa mensagem foi mantida em segredo por séculos e gerações, mas agora foi revelada ao seu povo santo, pois Deus queria que eles soubessem que as riquezas gloriosas desse segredo também são para vocês, os gentios. E o segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá confiante esperança de participar da sua glória. Em algumas versões está escrito assim: Cristo em vós, a esperança da glória. Não é? Então essa versão que eu trouxe, que eu estou trazendo aqui, que é a NVT, é uma explicação daquilo que muitas vezes a gente lê na palavra de Deus e passa batido. Então Paulo estava dizendo que havia um mistério, e aí nós encontramos o início da igreja no Novo Testamento, não é? Mas é importante a gente lembrar que mesmo antes da criação, Deus já havia planejado a sua igreja.
Deus já havia planejado como ela seria. E esse mistério, essa mensagem secreta que está ali, que muitas vezes as pessoas falam assim, mas que mistério é esse? Que revelação é essa? O que é isso que está em Colossenses? Não é? Essa mensagem secreta, o mistério que estava oculto, e diz a palavra de Deus, desde o início dos tempos. Mas também em muitas partes do Antigo Testamento aparece como sombra daquilo que haveria de vir, ou seja, que tornaria realidade, ou seja, que seria consolidada após a morte e a ressurreição de Jesus. Deus já vinha traçando, alinhavando, mostrando, como é bem moderno hoje, na linha do tempo, como é que seria a sua igreja, o que é que ele faria. E nas primeiras páginas da Bíblia, no livro da origem, que é o livro de Gênesis, muito bem, o livro da origem e desenvolvimento dos seres, nós vemos que no sexto dia, Deus criou o homem. Deus criou o homem. E Deus colocou o homem ali no jardim. E Deus disse que ele deveria cultivar, cuidar, tomar conta daquele jardim do Éden. Deus também colocou à sua disposição os frutos de todas as árvores que foram plantadas, não é? Com exceção dos frutos da árvore do conhecimento. Pode seguir aí, Rogerinho. Do conhecimento do bem e do mal. A palavra de Deus nos conta que o homem estava sozinho ali naquele jardim. Deus criou o homem, colocou ele ali no jardim, mas Deus assentiu consigo mesmo. Deus praticamente teve uma conversa com ele mesmo. E ele pensou: não é bom que o homem esteja só, que ele viva só. Então Deus fez cair um sono profundo em Adão, e ele providenciou a partir de uma costela de Adão, ou seja, Deus tirou uma parte do lado do corpo dele para a edificação da mulher. Seguindo aí, não aí mesmo, Rogerinho, lá em cima vocês vão ver que o termo hebraico para homem é ish, e o termo para mulher é isha, que significa mulher. Então o que Adão fez? Adão fez um jogo de palavras aí para mostrar que a mulher foi tirada do homem, não é? A isha foi tirada do ish, né? Adão fez um jogo de palavras aí para mostrar que realmente a mulher foi tirada do homem. E todas as demais coisas foram criadas segundo a palavra de Deus. Mas a mulher foi edificada a partir de uma criação de Deus, ou seja, do homem. Não é? Então a mulher, ela não foi criada ali só do pó da terra. Ela foi criada a partir de algo que Deus já havia criado. E isso é muito profundo. A gente não vai ficar se aprofundando aqui, porque senão a gente vai dar um nó na nossa cabeça, né? Mas isso é muito profundo. Deus tirou da lateral do homem uma costela e criou a mulher. Sozinho, Adão não conseguiria cumprir o propósito para o qual ele foi criado, que era para povoar a terra e sujeitá-la. Não foi isso que Deus disse para ele? Que ele deveria povoar a terra e sujeitá-la? Sozinho ele não conseguiria. Em outras palavras, Adão sozinho não conseguiria frutificar, não haveria fruto a partir dele, não é? A função de Eva era de ser cooperadora de Adão, companheira, para quê? Para o cultivo da terra, para povoar a terra. E se a gente considerar a criação como um verdadeiro quebra-cabeça, Eva era a peça que faltava naquele quebra-cabeça. Quando Deus formou Eva a partir de Adão, o quebra-cabeça ficou completo.
E, segundo a palavra de Deus no Novo Testamento, nós vamos ver que Adão era a figura de Cristo. E Eva passa a ser a figura da igreja, que foi edificada a partir de Cristo. Da mesma forma que Eva foi edificada para complementar e para operar juntamente com Adão, para que o propósito de Deus fosse cumprido, a igreja foi edificada para ser o instrumento auxiliar para que Jesus pudesse estabelecer o seu reino aqui na face da terra. Até porque ele não ficaria aqui, ele subiria, ascenderia aos céus. Quem é que faz o papel de evangelismo da terra, de levar a boa nova, de contar a respeito das coisas da palavra de Deus? Quem é que leva? Quem é a adjutora de Jesus? É a igreja gloriosa, é a igreja do Senhor, é a igreja corpo de Cristo, é aquela que o inferno não prevalecerá contra ela, é aquela que vai resistir todas as coisas e vai permanecer firme e vai ser resgatada quando Jesus vier buscar a sua igreja no final dos tempos. Amém? Então olha para a pessoa que está aí do seu lado e diga assim: olha como é importante pertencer à igreja. Amém? Todo cristão, por que é importante? Todo cristão é o complemento e é o auxiliar de Jesus. A nossa função como cristão é expressar Jesus nessa terra que nós vivemos. Amém? Aí nós desempenhamos o nosso papel como participantes da igreja do Senhor. Eu disse que a igreja ela começou no coração de Deus antes da fundação do mundo. E na antiga aliança a gente vai vendo algumas coisas que eram sombras daquilo que seria projetado como a igreja do Senhor na nova aliança. Lá na antiga aliança, Deus escolheu um povo para ser a sua expressão na terra. Esse povo era descendência de quem? Era descendência de Abraão, que era o povo de Israel. Deus escolheu esse povo para ser a sua descendência na terra. O povo de Israel era a sombra do povo que faz parte da igreja do Senhor em todos os tempos. Também no Antigo Testamento nós encontramos o tabernáculo, que era a habitação de Deus enquanto o povo peregrinava aonde? No deserto. O tabernáculo representa a igreja do Senhor na nova aliança. Lá era onde estava a presença de Deus. E na igreja, na nova aliança, é o local, é onde os santos se reúnem. Ou seja, onde estão os santos do Senhor, está a presença de Deus. Aleluia. O que é que Jesus falou? Onde estiver reunidos em meu nome, eu ali estarei. Por que será que Jesus falou isso? Porque aquele que está reunido debaixo do nome do Senhor, ele está com a presença de Deus. Ele leva a presença de Deus para onde ele está. Faz parte da igreja do Senhor. Lá na África, lá naqueles lugares onde você vê que o povo não tem uma cadeira, né, nem vermelha, não tem uma parede preta, uma parede rosa, uma parede azul, se sentam embaixo de uma árvore, num banquinho, se reúnem ali, falando, buscando a presença do Senhor, através da palavra, estudando a palavra de Deus, tem sede da palavra de Deus. Deus está ali, porque a igreja do Senhor está reunida naquele local. Quando você se reúne com a sua família, na sua casa, em 2, em 3, no mínimo 2, nas pessoas que estão ali, vocês conversam sobre a palavra de Deus.
Deus te dá o crescimento, a presença de Deus está lá, porque a palavra do Senhor tem uma promessa: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. Amém? Você crê que o Senhor está aqui? A presença do Senhor está aqui. Amém? Nós precisamos nos aquecer com a presença do Senhor. A palavra de Deus também diz que Jerusalém era o local da adoração. Jerusalém também representa a igreja. Só que agora ninguém mais precisa se deslocar até Jerusalém para adorar. Como é que eu sei disso? João 4, versículo 21, versículo 21, do 23 na parte A. A palavra de Deus diz: Jesus respondeu para a mulher: creia em mim, mulher, está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Jesus está dizendo: chegaria a hora em que não importaria o lugar onde a pessoa estivesse, mas ela poderia adorar o Senhor em qualquer lugar em que ela estivesse. Glória a Deus. Aleluia! Nós podemos adorar o Senhor. Não precisa ter um aparato enorme para a adoração do Senhor. Nós não precisamos nos dirigir a grandes templos. Não precisa ter um coral. É bonito toda a liturgia da igreja, ela é muito bonita, mas nós não precisamos disso tudo para mostrar que nós somos representantes do Senhor Jesus aqui na terra. E não importa se no corpo a gente seja o dedinho no pé, seja um fio de cabeça, de cabelo da cabeça, seja um pelinho de qualquer parte do corpo de Cristo. O importante é que nós tenhamos a presença do Senhor, e importa que nós entendamos que em qualquer lugar em que nós estivermos, nós podemos adorar